Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui para louvarmos ao Senhor. Lembro que terça-feira estávamos aqui também no nosso momento de oração e alguns irmãos tristes já achando que o decreto governamental iria nos atingir, iríamos fechar, mas como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é misericordioso, como o pastor Edward falou, a despeito de tudo que está acontecendo no Brasil, nós estamos aqui, nos foi permitido estarmos aqui e nós estamos aqui com certeza com o nosso coração transbordando de alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias então para ouvir mais acerca do Senhor no livro de Esther, capítulo 1, verso 1 a 9. Esther, capítulo 1, verso 1 a 9. Vou fazer a leitura, irmãos, e peço que todos acompanhem Esther, capítulo 1, verso 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Deus, nessa manhã na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua boa mão foi conosco, Senhor. E o Senhor nos deu, Deus, essa alegria, Senhor, de estar aqui, Pai, para Te render, Deus, um culto, Deus, Te render, Deus, ações de graça, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, e pela Tua soberania. Fala conosco, Senhor, nessa hora, Pai, através da Tua palavra, Senhor, nos exorta, nos ensina, Pai, nos conforta e consola também, Deus, através daquilo que o Senhor permitiu, Senhor, pela Tua providência, Senhor, que chegasse até nós canonicamente, Senhor, e através dos séculos, Senhor, essas histórias, Senhor, falem conosco ainda hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Irmãos, a partir de hoje, então, quando eu estiver falando aqui, nós vamos passear um pouco sobre essa história, sobre os acontecimentos do livro de Esther. O livro de Esther é um livro que traz uma reversão absurda, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez nós poderíamos considerar um grande plot twist, né? Uma grande reviravolta em um destino que poderia ser bastante temerário para os judeus. Eles estavam decretados a morrer no livro, e o destino deles vai mudar drasticamente. Isso impressionou tanto o escritor, que nós não sabemos exatamente quem é, né? Como vários dos livros do Antigo Testamento é anônimo, que ele resolveu escrever, ele resolveu se empenhar na tarefa, né, de escrever, muito bem escrito, esse livro contando o que aconteceu e como isso, como a celebração que no final, né, é realizada, né, o Purim, se tornou um costume no meio de Judá, no meio de Israel, né, dos judeus. E isso foi algo fez tanto sucesso na época que ele foi traduzido, foi um dos livros do Antigo Testamento mais traduzidos na sua época, lá na Antiguidade, para outras línguas, né? Anacronismos à parte, talvez a gente pudesse considerar o livro de Esther como um grande best-seller da Antiguidade. E é um livro que até hoje é muito queridinho das comunidades judaicas, né? Que pelo menos uma vez no ano o leem e meditam nas histórias que esse livro ele traz. E como uma narrativa que esse livro ele nos apresenta, então, um cenário, personagens e um enredo, né? Uma trama por trás aqui de todo o livro de Esther.
Aqui no capítulo 1, nós então conhecemos um dos personagens principais, o rei Assuero, que vai aparecer em todos os capítulos. Ele é o personagem, apenas ele é citado em todos os capítulos dos 10 que nós temos em Esté. Esse rei nos é dito que governa sobre a Pérsia, né, sobre o Império Medo-Persa, que é um império aqui no livro de Esté, que estava no auge lá no século V a.C. Então, nós vemos aqui, nesse primeiro capítulo, a apresentação, principalmente do cenário, né? Não nos é dito muito a respeito do rei, mas nos é apresentado muito acerca da Pérsia, da riqueza da Pérsia, do palácio real, né, que nós temos aqui. O rei Assuero, durante algum tempo, foi debatido também quem era esse rei na história secular, mas hoje não existe debate nenhum. Já está muito bem estabelecido que esse Assuero é o mesmo rei Xerxes que Heródoto escreveu lá em suas antiguidades. É o mesmo rei. A diferença está na transliteração, né? Até o nome persa dele não é nem parecido com Xerxes. Xerxes é a transliteração grega e Assuero, então, foi a transliteração do nome dele para o aramaico, que era a língua padrão aqui da época que o livro foi escrito. Pois bem, esse rei ele era filho de Dario e no governo de Dario, o templo foi autorizado a ser construído lá, como vocês podem lembrar da história de Neemias. E antes dele, o rei Ciro, também persa, o primeiro dessa dinastia, autorizou os judeus a voltarem. E a gente esperaria que todos os judeus retornassem, mas, na verdade, muito poucos desses judeus retornaram. Por isso que aqui no livro de Esté, nós vamos encontrar várias comunidades judaicas espalhadas por todo o reino persa, porque eles se acostumaram ali, né, à vida que eles estavam levando no exílio e acabaram tocando suas vidas e não acharam interessante, né, acharam que eles já estavam confortáveis com suas vidas e não voltaram, então, para Jerusalém junto com Neemias, lá no livro dele. Então, por isso que a gente encontra eles espalhados aqui por todo o reino. Esse rei, irmãos, ele era um rei que demonstra aqui todo o seu poderio através da riqueza, né? A gente vê aqui a ostentação de uma festa que dura 180 dias. E não é à toa que muitos questionam alguns detalhes aqui históricos do livro de Esté, justamente porque acham estranho uma festa que dura 180 dias. O fato é que a gente pensa que todo mundo que estava nessa festa, né, todos os governadores dessas províncias estavam juntos durante 180 dias. Mas a verdade é que isso seria estranho porque as províncias iam ficar desgovernadas, né? Iam ficar sem um governo durante tanto tempo. Então, o mais provável é que as pessoas vieram em grupos, né? Vinha umas 2, 3 províncias durante um tempo, depois vinha outra e outra e outra, e no final, durante esses 7 dias que nós temos aqui narrados nesse primeiro capítulo, é que todos eles, então, se reúnem para a maior festa de todas, né? Uma festa onde todo o luxo, onde todo o vinho real, onde tudo do bom e do melhor é oferecido, inclusive para as pessoas da própria cidade, né? É interessante, na Bíblia, a gente vê os reis persas como reis até que bondosos. Vemos reis assim gentis, diferente dos reis babilônicos. E vemos também que esses reis persas são meio assim sugestionáveis, né? São reis assim que aceitam muito os conselhos dos seus conselheiros, dos seus oficiais, sem pensar muito nas consequências. A gente vai ver aqui como Assuero ele é manipulado, né, o tempo todo por quem quer que seja, né? Ele é um rei que ele não tem uma autonomia. E o que nos faz pensar, né, irmãos, que com toda aquela riqueza, com toda aquele poder que o rei Assuero tinha, ele não controlava nem a própria casa, né? Lá em seguida, na história, nós vamos ver como a rainha, por nenhum motivo, que não é citado no texto, se recusa a obedecer o seu comando de aparecer diante de todos, diante dessa festa, né? Diante de todos esses que estavam ali nessa festa. Esse império, irmãos, o Império de Suzã, era uma das capitais do Império Persa, foram descobertos recentemente assim, né? No século passado, da nossa era já, as escavações, foi descoberto um sítio arqueológico onde estava a cidadela de Suzã e foi possível, então, reconstruir a planta desse palácio. Irmãos, é algo assim majestoso, é algo muito grandioso. Inclusive, algumas coisas dessa escavação estão expostas hoje, né? Não sei por causa da pandemia, né, como é que tá as visitas, lá no Museu do Louvre.
lá na França, em Paris, tem vários artefatos, vários objetos dessa época que demonstram o tamanho e a magnitude. Irmãos, Alexandre o Grande, né, que o seu nome já fala, o Grande, ele próprio se impressionou com a riqueza da Pérsia quando ele conseguiu, então, saquear a cidade. Sabe o que foi que ele encontrou lá? Ele encontrou nada mais, nada menos do que 1.200 toneladas de ouro e prata em forma de barra. 1.200 toneladas, né? Considerando que cada tonelada tem 1.000 quilos, era muito ouro. Isso em barras. Mas ele encontrou também 270 toneladas de moedas de ouro cunhadas que haviam sido acumuladas pelos reis persas. Era muita grandeza, muita ostentação nesse reino. E era um rei que nós vemos aqui que ele tinha orgulho, né, daquilo que ele tinha. Toda a sua grandeza, todo o seu esplendor, ele é apresentado durante esses 180 dias. Essa riqueza estava sendo exposta. E nós chegamos à nossa era. O Império Persa agora ele jaz embaixo de poeira, embaixo apenas história. Tudo que nós temos hoje do Império Persa são histórias. São apenas relatos da grandiosidade do que houve no passado. Hoje ele não existe mais. Hoje ele passou. Depois do Império Persa, nós tivemos os Seleucidas. Depois dos Seleucidas, nós tivemos o Império Romano, que talvez tenha sido uma máquina de guerra, né, que é o império que domina todo o período do Novo Testamento, e tentou também, a todo custo, frear o nascimento da igreja ali, acabar com aquela igreja nascente ali durante o período do Novo Testamento. E no nosso século para cá, nós tivemos o Hitler com o Terceiro Reich e vários povos que se levantaram depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, e começaram uma corrida armamentista louca para demonstrar o seu poderio militar, para calar a voz daqueles que se levantavam contra eles. E nós vemos, irmãos, como o homem ele busca, através de riqueza, através de um poderio militar, governar e controlar as pessoas. E o que é que o Senhor fala a respeito disso? Vamos ler Salmo 2, apenas 3 versículos do Salmo 2, verso 4 até o verso 6 do Salmo número 2. O Senhor nos diz o seguinte: aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor, os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Aquele que está nos céus, irmãos, aquele que habita nos céus, esse salmo, que ele é considerado o primeiro salmo messiânico, né? Um salmo que fala sobre o Senhor Jesus, que aponta para o Messias de Deus. Aquele que está no céu dá risada, irmãos, diante desses governos, diante dessas pessoas, diante desses poderes humanos que se levantam e que demonstram seu poderio e que ostentam as suas riquezas e que ostentam a sua grandiosidade. O Senhor se ri deles. O Senhor que está no trono, aquele que se assenta em um alto e sublime trono, que nós cantamos aqui, que que as nuvens são o pó dos teus pés, aquele que é incomparável, irmãos, olha para esses povos e ri. Nenhum poder que se levante, Senhor, que se levante contra o Senhor e contra o seu ungido, não importa em qual tempo, não importa em que lugar, irmãos, pode confrontar o poder do Todo-Poderoso. As nações são diante dele como que uma gota em um balde, Isaías vai falar. São como que nada, irmãos. O poder do Senhor, a grandeza do Senhor, e nós vemos isso durante todo o livro de Esther, vai fazer com que a história aponte para a redenção, vai fazer com que a história convirja para o livramento dos judeus daquele período. A palavra fala em Efésios 1:10, Deus, o governador supremo, faz convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto nos céus como da terra. Nossa confiança, irmãos, para o cristão, a nossa confiança está no poder soberano do Senhor. Isso é o nosso conforto.
nós nos alegramos e nos sentimos confortados por essa palavra, que no decorrer dos séculos, no decorrer da história, mesmo o poder gigante que Assuero tinha, não passa de pó hoje. Mas o poder do eterno Deus, o poder do Deus Altíssimo, ele governa as nações. O Senhor rege as nações com cetro de ferro, irmãos. O poder do Senhor é ilimitado e toda a história humana faz convergir para Cristo. Que alegria saber, né, irmãos? Que mesmo nas coisas mais simples, como a insônia do rei, que nós vamos ver no decorrer do livro de Esté, demonstram como o Senhor governa soberano. O Senhor governa soberano não só em atitudes sobrenaturais, em atitudes grandiosas, mas Ele governa também o ordinário, irmãos. Ele governa das pequenas às maiores coisas. Não há nada, não há uma folha que caia de uma árvore sem que o Senhor permita, sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor ordene. Irmãos, como se ficar ansioso sabendo quem é o nosso Deus, diante do Deus que nós servimos, né? É por isso que nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos como nós somos ingratos, como nós somos pecadores mesmo, né? Como nós preferimos, muitas vezes, confiar no nosso salário, como muitas vezes a gente coloca a nossa esperança em um governo, coloca a nossa expectativa em um regime desse mundo, quando o Senhor governa o mundo de forma plena, de forma eterna. A palavra do Senhor acaba ali em Apocalipse falando também de uma outra grande cidade. E é uma cidade, irmãos, que quem é a Pérsia, né, da época de Assuero, perto da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que a Bíblia fala que desce da parte de Deus dos céus. E o Senhor é o seu próprio rei. Essa cidade que ela é edificada sobre um firme fundamento. E nós iremos morar nessa cidade. A nossa esperança tem que ser essa, irmãos. Que no fim da história, o Senhor continua, inclusive hoje, governando, reinando e conduzindo a história até esse momento. Até o dia em que nós iremos entrar na Nova Jerusalém, até o dia que nós vamos habitar nessa cidade, onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dificuldades financeiras, onde nós não vamos precisar mais lutar contra a doença, não vai precisar mais ter plano de saúde, não vai precisar mais ter nada, porque o Senhor, Ele vai ser aquilo que nos basta. O Senhor finalmente vai nos bastar. Ele vai ser aquele que governa essa cidade, que nos governa com sua bondade, com a sua graça, com a sua muita sabedoria, irmãos. Conhecendo o final da história, como nós conhecemos, tudo o que nós podemos fazer, irmãos, é ficar alegres. É ficar alegres porque nós sabemos que nós estamos do lado vencedor da história. Nós estamos do lado de Cristo. Nós que estamos do lado de Cristo, temos a esperança e a expectativa de um dia não mais temer os governos humanos, não mais ficar preocupado com o que vai acontecer, porque a história, finalmente, um dia, vai chegar ao fim. E o Cordeiro de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, vai reinar soberano sobre sua santa cidade. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele por essa convicção que nós temos, que da mesma forma que Ele veio, Ele vai voltar. Vamos orar, fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor governa as nações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor rege as nações, Senhor, com a Tua soberania, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nada escapa do Teu controle, Senhor, porque o Senhor, Deus, é Rei Supremo, Rei absoluto, Deus, acima de tudo e acima de todos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque toda a história aponta para Jesus, porque o Senhor é o centro da história, Senhor, nós ficamos tranquilos, Senhor. Nós descansamos, Senhor, nessa palavra. Nos perdoa, Senhor, quando várias coisas acontecem no nosso dia a dia e nós nos desesperamos e nós ficamos angustiados, Senhor. Perdão, Senhor, porque nós demonstramos a nossa falta de confiança no Senhor, no nosso dia a dia. Senhor, mas que nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, para a expectativa da Tua vinda, Senhor. Que o Senhor alimente em nós, Senhor, a expectativa desse dia, Deus, em que não haverá mais preocupações, Senhor, em que não haverá mais dúvidas, Senhor, onde tudo, Deus, vai ser dissipado. O dia, Deus, onde vamos morar na Nova Jerusalém. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua promessa.
Muito obrigado, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor veio, o Senhor vai voltar, Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, no dia de hoje. Nós te rendemos, Pai, toda a honra, todo o poder e toda a glória, porque só o Senhor é digno de recebê-las. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.